Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos agora fazer questões de razão e proporção, especificamente problemas com proporcionalidade. Banca FGV. Questão 1, FGV 2017. Uma árvore é 4 metros mais alta do que a outra árvore. 4 metros mais alta do que a outra árvore. As alturas das duas árvores estão na razão 2/3, 2/3. A árvore mais alta mede. Então, vê. Questões de razão e proporção têm diversas maneiras de ser feitas. É um assunto muito extenso e tem diversas maneiras, tá? Eu vou tentar fazer aqui para vocês maneiras assim bem coerentes e sempre dar outras opções. Maneira 1, por exemplo. Temos duas árvores aí que o texto fala, né? A árvore mais alta e a árvore menor, né? Vou botar assim, ó, a árvore menor e a árvore maior. A árvore menor e a árvore maior. A gente não sabe o tamanho de cada uma, né? Não sabe. O texto quer saber o tamanho da mais alta. O que é que eu faço? A árvore menor tem x metros. Eu não sei o tamanho dela. Ah, professor, então a árvore maior vai ser y? Não, não complica não, porque vai demorar mais ainda. Ele não disse que a árvore mais alta tem 4 metros a mais? Uma árvore é 4 metros mais alta do que outra árvore. Então a árvore maior é 4 metros maior do que a menor. Então ela é x mais 4, porque tem o tamanho da menor, mais 4. Beleza. As alturas das duas árvores estão na razão de 2/3. Aí agora você monta a proporção. X sobre x mais 4 é igual ao quê? Está na razão, ou seja, é a mesma coisa que o quê? 2/3. Professor, eu poderia colocar 3/2? Não, porque em cima eu coloquei a árvore menor. E embaixo eu coloquei a maior. Estão vendo isso? Então, a menor tem que ser proporcional a 2. E a maior tem que ser proporcional a 3. Então, tem que ser nessa ordem. Eu igualei essas duas razões, agora eu faço a minha proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Então, eu multiplico assim, ó, cruzado, como diz a história. Então, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes x dá 3x, igual. Esse 2 multiplica com x mais 4. Então, fica 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 4, 8. Fazendo a equação do primeiro grau básica, ó, 3x. Esse 2x passa para o outro lado como menos 2x. Uma equação, né? Igual a 8. 3x menos 2x dá 1x, que é a mesma coisa que x, igual a 8. Cuidado para não cair na tentação de marcar 8 no gabarito, a letra B, e errar. Porque isso é o tamanho, x é a árvore menor. Logo, então essa é a primeira parte do problema, né? A segunda parte do problema vai achar a árvore maior. A árvore maior é x mais 4. Quem é x? 8. 8 mais 4, 12. 12 metros. Então a resposta aí seria letra D de dado. Questão básica de razão e proporção. Professor Neto, teria uma outra maneira? Tem várias maneiras. Eu vou colocar uma maneira alternativa aqui, bem legal, que muita gente não sabe. Veja, tem duas árvores, a menor e a maior, tá? A menor, vou até botar de outra cor. A menor e a maior. Como a razão é de 2/3, significa o quê? O que é que significa? Que a menor tem duas partes. Para cada duas partes da menor, teremos 3 partes da maior. Então, você pode colocar assim, ó, 2x a menor e a maior 3x. Eu não sei quanto é esse x, mas eu sei que sempre que tiver duas partes numa, vai ter 3 partes noutra. Por exemplo, se o x for 2, a constante de proporcionalidade, que é o que a gente chama, pode chamar isso de k também, no lugar de x colocar k. Ia ser 2 vezes 2, 4. Então embaixo ia ser 3 vezes 2, 6. Então pode ser 2/3, 4/6. Se triplica, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então se um é 6, a outra é 9. Então sempre nessa
lógica de proporcionalidade, tá? Sempre nessa lógica de proporcionalidade. Aí, vamos fazer aqui. A diferença entre a maior e a menor, 3x menos 2x, entre essas partes, é quanto? 4. Porque é justamente a medida que uma tem a mais que a outra. Que a maior tem a mais do que a menor. Ela não tem 4 metros a mais, ela é mais alta. Então a diferença entre essas partes equivale a 4. Então, ó, 3x menos x ia ser x igual a 4. Isso é outra maneira, tá? Cuidado para não confundir com o x que eu achei na primeira maneira. Beleza. Eu achei x igual a 4. Aí agora tu acharia qualquer tamanho, o menor ou o maior. Como a gente quer o maior, é 3 vezes x. 3 vezes 4. Que dá quanto? 12. Vê se não faz sentido? Se fosse o menor, ia ser 2 vezes 4, que x não é 4, aí seria 8 metros. Como ele queria o 12, ó, é a nossa resposta, a letra D de dado. Então é uma maneira alternativa. Muitas vezes a gente não está acostumado a fazer dessa maneira, a gente tem resistência. Mas depois que a gente aprende, fica bem fácil essa segunda maneira. Beleza? Então fica essa segunda dica aí, essa segunda maneira. Focar na diferença entre as partes. Questão 2, FGV 2017. Na equipe de Mario, há 6 mulheres a mais do que homens. Sabendo que essa equipe tem ao todo 60 membros, a razão do número de mulheres para o número de homens é... Então vamos na calma. A gente não sabe a quantidade de homens e não sabe a quantidade de mulheres. Beleza. Mas dá uma dica o texto aí, diz o quê? Que a quantidade de... há 6 mulheres a mais do que homens. Então, se a gente tem X homens, a gente vai ter quantas mulheres? X mais 6. Porque não é 6 a mais? Então, eu vou fazer isso por equação, tá? 6 a mais é X mais 6. Então, a equipe não tem ao todo 60 membros. Então, você somando X mais 6 tem que dar igual a quanto? A quantidade de homens, que é X, mais a quantidade de mulheres, que é X mais 6, tem que dar igual a 60. Aí agora você resolve a equação. Essa é a primeira parte do problema, né? Resolver a equação. X mais x dá 2x. 60. E esse mais 6 passa para o outro lado como menos 6. Então, 2x é igual a 54. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 54 dividido por 2. Então, x deu 27. Beleza. Só que ele quer o quê? A segunda parte do problema. Ele quer a razão do número de mulheres para o número de homens. Vamos achar? Quem é o número de homens? Achei x, 27. Quem é o número de mulheres? X mais 6. Então é 27 mais 6, que dá 33. Então achamos a quantidade de homens, 27, e a quantidade de mulheres, 33. Ele quer o quê? A razão. Razão é divisão, é uma fração. Mulheres sobre homens. Cuidado, viu? Bota na ordem, tá? Mulheres sobre homem. Não bota homens sobre mulher, não. Ele pediu mulheres sobre homem. Mulheres para homens. Porque se mudar a ordem, muda tudo. Então fica quanto? Mulheres a gente sabe que é 33. E homens a gente sabe que é 27. Ô professor, não tem 33 sobre 27 não. Tem sim, só que está simplificado. Você divide em cima e embaixo por 3. 33 por 3 dá 11. E 27 por 3 dá 9. Então a razão é o quê? 11 sobre 9 é a resposta. Resposta é essa que está na letra E. Então questão bem tranquila aí, fazendo na calma dá certo. Tendo uma base em equação, sabendo que razão é divisão, tá? Beleza? Letra E é a resposta. Questão 3, FGV 2014. Em uma operação policial para combater o comércio ilegal de ambulantes, do total de ambulantes abordados, a razão entre o número de ambulantes irregulares, a razão entre os irregulares, vou chamar de I, para o número de regulares, que eu vou chamar de R, foi de 3 para 2. Então,
3:2. Em relação ao total de ambulantes abordados, a porcentagem daqueles que estavam irregulares é... Então, preste atenção. Ele quer em relação ao total. O que é que ele quer na questão? Ele quer a porcentagem daqueles que estavam irregulares. Então, ele quer ir sobre o total. Ele quer ir sobre o total. Que ele quer em relação ao total. Então, os irregulares sobre o total. Então, vê, tem diversas maneiras de a gente fazer essa questão. Diversas, tá? A gente pode fazer por fração. Pode fazer por fração. Você pode desenhar uma fração, tá? Com 5 pedacinhos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu apagar esses 5 aqui, que está meio deformado. 5. Dessas 5 partes, quantas são os irregulares? 3 partes. E quantas representam os regulares? 2 partes. Por que, professor Neto? Olha cá, ó. Irregular é proporcional a 3. Irregular é proporcional a 2. Essa é a sacada. Tá? Vou ter até de outra cor. Irregular é proporcional a 3. Vou botar a cor respectiva. Irregular é proporcional a 3. Ó. Irregular é proporcional a 2. Não está se falando aí, tá, gente, que tem 3 pessoas irregulares e 2 pessoas regulares. Isso é proporcional. Um exemplo, se a gente tiver 6 irregulares, a gente vai ter 4 regulares. É sempre nessa mesma proporcionalidade. Um exemplo, multiplica por 2 aqui e por 2 aqui. Ó. Aí ficaria 6 sobre 4. Então, se a gente tivesse 6 irregulares, a gente teria 4 regulares. Mas, para efeito de achar porcentagem, como é proporcional, você pode atribuir que são 3 irregulares para 2 regulares. Só que ele quer a porcentagem dos irregulares. Ou seja, ele quer saber esses 3 aqui, partes, quanto representa em relação ao total. Então, irregulares são 3 partes para um total de quantas partes? 5 partes, porque total, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partes proporcionais. Então, 3/5 equivale a que porcentagem? Tem gente que sabe de cabeça, que é 60%. Você não é obrigado a saber. Como é que você pode transformar uma fração em porcentagem? Se você souber de cabeça, ótimo, né? Não sabendo, só é pegar a fração, a razão e multiplicar por 100%. Aí você transforma ela em porcentagem. Isso é uma das maneiras. Tem outras também, tá? Então, ó, 3 vezes 100, 300%. E repete o 5. 300 dividido por 5 dá 60%. Então, essa é a resposta. Se os irregulares representam 60%, os regulares seriam o restante, que seria 40%, que falta para completar os 100%, né? Tem na letra C esse 40%. Então, cuidado para não confundir. Leia a questão direitinho, ó. Irregulares, ó. Porque se você esquecer desse I, você erra tudo, né? Então, vamos continuar aí. Questão 4, FGV 2014. Certa rua da cidade de João Pessoa tem 450 metros de comprimento e aparece em um mapa com comprimento de 3 centímetros. Aí desenha aí uma figura para ilustrar. A escala desse mapa é 1:15, 1:150. Então, veja, gente, para a gente fazer essa questão, a gente teria que saber o que é escala. O que é escala? Dzinho sobre dzão. Ou seja, mais ou menos isso. Aqui a distância é uma razão especial. A distância no papel seria. O dzão é a distância na realidade. Distância real ou distância na realidade. Tá? A gente pode entender assim uma escala. No caso, essa escala aí é de redução, né? Uma cidade jamais é do tamanho de um papel, né? A gente representando um papel para tentar reduzir, para a gente tentar enxergar a proporcionalidade. Então, como seria essa escala? Dzinho sobre dzão. Qual é a bronca? Que a distância real está em metro. Aí não é a cidade, aqui é uma rua, né? A rua tem 450 metros. No papel está 3 centímetros. Então, quando a gente colocar na escala, não pode ficar em medidas diferentes. Se está em metro em cima, embaixo tem que estar em metro. Se está em centímetro em cima, embaixo tem que estar em centímetro. Então, qual é a dica? Ou você transforma os dois para centímetro ou os dois para metro. Eu prefiro transformar o 450 metros para centímetro, para não trabalhar com número com vírgula. Aí só é você pensar metro
decímetro, centímetro, né? Depois é milímetro, né? Mas no caso eu quero o quê? 450 metros transformar em centímetro. Então eu ando quantas casas para a direita? 1, 2. Então 450 metros, metros, deixa eu botar aqui, seria igual a quantos centímetros? E andar 2 casas, como não tem vírgula aparecendo aí, você ia acrescentar 2 zeros. Ia ficar 45.000 centímetros. Aí agora, você transformou a primeira parte. Eu escolhi transformar para centímetro, o metro. Aí você acha a escala. A escala é Dzinho, a distância no papel, que é 3 centímetros, sobre Dzão, que é 45.000 centímetros. Eu estou colocando centímetros só para você ver, mas não precisa, porque eu vou cortar centímetro com centímetro. Aí só vai ficar os valores. 3 dividido por 45.000. Professor, não tem essa resposta, tem, está simplificado. Você simplifica ao máximo a escala. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E 45 dividido por 3 dá 15, só que com 3 zeros, 15.000. Então a escala é 1 para 15.000. 1 para 15.000. Resposta é essa que está na letra D de dado. Beleza? Então, bem direto e objetivo. Questão 5, FGV 2014. Em uma equipe operacional com 24 membros, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 3/5. Nessa equipe, o número de homens a mais do que o número de mulheres é... Então, tem diversas maneiras de fazer essa questão. Eu vou ensinar uma bem legal aqui. Vou fazer de 2 maneiras. Maneira tradicional é assim, ó. A razão entre o número de mulheres e de homens. Então, mulheres sobre homens, vou botar aqui, é igual a quanto? É igual a 3/5. Beleza. O que é que tu pode fazer? Eu vou fazer sem fazer sistema, porque muita gente bota assim, ó. Mulheres mais homens, juntando esses dois, tem que ser igual a quanto? 24. Aí resolve esse sistema de equação, para achar M e achar H. Mas só que tem uma maneira mais rápida. O que é que você faz? É proporcional, faz assim, ó, mulheres e homens. Aí o que é que tu faz? Fica a dica aí, ó. Mulheres é proporcional a 3, ó, 3 partes. Então tu bota assim, ó, 3x. E homens é proporcional a 5, tá? Então é quantas partes? 5x. Beleza. Aí agora é só montar. Se tu somar a quantidade de mulheres, que é igual a 3x, com a quantidade de homens, que é igual a 5x, dá quanto? Dá igual a 24. Não é o total de pessoas? Então, 8x é igual a 24. X é igual a 24. Esse 8 multiplicando no x passa dividindo. X é igual a 3. Aí a maioria das pessoas, para achar a quantidade de... A pergunta é o quê? A pergunta aí qual é? A pergunta é, nessa equipe, o número de homens a mais do que o de mulheres. O número de homens a mais do que mulheres é 6. 6. Por que, professor Neto? A maioria das pessoas vão achar a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Como? Essa é a primeira parte. Aí a segunda parte é o quê? Achar a quantidade de mulheres e de homens. Mulheres é 3x. 3 vezes x, 3 vezes 3. Então dá 9 mulheres. E homens, 5 vezes x, 5 vezes 3. Dá 15 mulheres. 15 mulheres não, 15 homens, desculpa. Então isso é uma das maneiras, tá? Quem faz questão de razão de proporção, cada um faz do seu jeito. Eu faço essas questões de mais de 5 maneiras. Mas cada um encontra uma maneira mais agradável para si. Quanto mais ferramenta você tiver, melhor, né? Então veja qual é a diferença entre homens e mulheres. Então, a diferença, ou seja, o número de homens a mais é o quê? O número de homens a mais. 15, que tem homens, menos 9 mulheres. Dá quanto 15 menos 9? 6. Então tem 6 homens a mais. Por isso que foi letra D. Só que eu não precisava, vou dar uma ideia a vocês aqui. Eu não precisava, para eu achar a diferença entre homens e mulheres, eu não precisava achar a quantidade de cada um. Que só era eu pensar,
Quantos homens eu tenho a mais? Eu tenho 5x homens, 5x partes. E mulheres, eu tenho 3x partes. Então, a diferença de um para outro, 5x menos 3x, vai ser 2x. Com certeza, a diferença de um para outro vai ser 2x. Que um tem 5 vezes x e outro tem 3 vezes x. 5x menos 3x dá 2x. Aí só você calcular, ó. 2x é o quê? 2 vezes, quem é x? 3. 6. Acha do mesmo jeito. Então, bota na sua cabeça. Para você achar a diferença entre homem e mulher, você não precisa achar a quantidade de homem e depois a quantidade de mulher. Só é você calcular a diferença entre as partes. 5x menos 3x. 2x e você tendo x, você acha. Então, só uma solução alternativa. E quem faz o sistema aqui no início que eu botei, ó, 5m, essa parte aqui, o inicial, m sobre h igual a 3 quintos. A pessoa fica 5m igual a 3h. Pode fazer assim também. O único lado ruim é que dá fração na hora de fazer essa conta aí. Mas quem está acostumado também pode fazer à vontade, tá? Aqui o importante é acertar. Agora eu vou dar várias ideias para a gente sempre estar ligado, né? Então, letra D de dado. Vamos agora, questão 6, FGV 2014. Em um grupo de agentes, a razão entre o número de mulheres e de homens era 4 quintos. Com a chegada de 2 novas mulheres e a saída de um dos homens, o número de mulheres ficou igual ao número de homens. O número inicial de agentes nesse grupo é... Então, vamos fazer. Essa questão aqui tem gente saindo no meio do caminho. Então, ó, tem o início, né? E tem o final. 2 etapas. O início era o quê? Vamos lá. A razão entre o número de mulheres, ó, mulheres sobre homens, era 4 quintos. Isso era o início. Beleza. No final, o que é que houve no final? Vamos lá, ajeitar aqui, ó. Tem mulheres sobre homem. Com a chegada de 2 novas mulheres, então, ó, chegou 2 novas mulheres, ó. Então eu vou somar aqui, ó. M mais 2. Então agora tem M mais 2 mulheres. E a saída de um dos homens. Então H, tinha H homens, uma quantidade de H, saiu 1. Então, ó. Beleza? H menos 1. O número de mulheres ficou igual ao número de homens. Então, se ficou igual, essa razão aqui, ó, mulher sobre homem, é 1. Por que 1, professor? Porque vai ter uma quantidade em cima e embaixo igual. Se tem 20 mulheres, vai ter 20 homens embaixo. 20 dividido por 20 vai dar 1. Se for 30 em cima, vai ser 30 embaixo. 30 dividido por 30 sempre vai dar 1. Mas tem gente que não raciocina assim, já bota direto, já bota assim, ó. É a mesma coisa que dizer que M mais 2 é igual a H menos 1. Pode fazer assim, Neto? Pode. Porque aqui é a mesma coisa que ser sobre 1 também, ó. E tá multiplicando assim, ó. Então tem que fazer na calma, armando. Aí agora ficou um sistema. Por quê? Ele quer saber o número inicial de agentes nesse grupo. Então, vamos ver. O total agentes é sem distinção. Pode ser mulher e pode ser homem, né? Todo mundo junto, né? Então vamos achar aqui. Eu vou fazer a primeira parte agora aqui. Primeira parte. Eu vou isolar M. Eu vou botar M é igual. Eu vou isolar M ou isolar H, tanto faz, tá? Mas eu vou isolar M aqui. M é igual a H menos 3 ou H igual a M mais 3, tanto faz. Você pode passar, para não ficar nada negativo, você pode deixar M aqui, vou ficar M mais 2, e esse menos 1 passar para cá mais 1. Igual a H. Então ficou M mais 3 igual a H. Então, H é igual a M mais 3, é a mesma coisa. Então, onde tem H, eu boto M mais 3. Então, estou fazendo essa questão para o sistema mesmo. Pode fazer para o sistema? Pode. Então, ó, M mais 3 igual a H. Então, ó, eu vou botar M sobre H. Quem é H? M mais 3 não é igual a H? Então, no lugar de H, eu boto M mais 3. É igual a 4 quintos. Tá? Essa é a segunda parte da questão. Tá bom? Então, ó, multiplicando cruzado, ó, 5 vezes M dá 5M. 4 multiplica com M e com 3. 4 vezes M, 4M. E 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 5M. 4M vai passar menos 4M, igual a 12.
5M menos 4M dá M. M igual a 12. Acabou aqui, professor Neto? Não. Você achou o número de mulheres. Ele quer o número total de agentes. Aí você vai para a terceira parte. A terceira parte é você achar a quantidade de homens. Homens não é mulheres mais 3? Então, ó, mulheres é 12 mais 3. 15. Então, 15 homens. Tá? 15 homens. Aí no final, agora a quarta parte, ele quer o que no final? Ele quer o número inicial de agentes. Inicial, então presta atenção, ó. Inicial, ó. Essa parte do início. Então, quem era no início, gente? M e H, ó. M e H. Então a gente está no caminho certo. Então, quem era o total de agentes no início? M é 12, que a gente achou, mais H, que é 15. 12 mais 15 dá 27 agentes. Se ele por acaso pedisse o número de agentes no final, após a saída das mulheres, ia ser quanto? Não tem 12 mulheres, entraram 2, foi para 14. E saiu um homem, 15, saiu 1, ia ficar 14. Então 14 mais 14 ia ficar 28. Então tem que ler a questão para não errar, tá? Ó, o número inicial. Então fica ligado nisso para não comer mosca e errar. Então, letra C é a resposta. Beleza? Então fica a dica aí. Outra maneira de resolver. Professor, eu poderia ter chamado a quantidade de mulheres no início de 4x e a quantidade de homens de 5x? Poderia, para evitar o sistema. Quer ver? Por exemplo, segunda maneira. Segunda maneira. Você poderia ter chamado as mulheres de 5 mulheres de 4x e os homens de 5x. Aí poderia ter feito a equação, né? Quando entra duas mulheres, ó, 4x mais 2, quando entra duas mulheres, fica igual a quantidade de homens, que é o quê? 5x menos 1, saindo um homem. Entrando duas mulheres, fica igual a saindo um homem. As mulheres não é 4x, 4x mais 2. E os homens não é 5x, 5x menos 1, porque sai um homem. Resolvendo essa equação, o x ia dar igual a 3. X é igual a 3. Aí tu achava a quantidade de mulheres, que é o quê? 4 vezes 3, né? 4x, daria 12. E 5 vezes 3, daria 15. É até mais rápido dessa maneira, né? Por isso que é o que eu estou dizendo, né? Às vezes você está acostumado a fazer de um jeito, você não quer abrir a mente para uma nova ideia. Mas é sempre bom, porque de repente tem uma coisa que pode ter difícil no início de fazer, porque você não está acostumado, mas depois você vai se acostumando e vai achando, abraçando a ideia. Beleza? Outra maneira de fazer isso é substituindo em alternativa. Você pode ficar testando nas alternativas. Porém, eu prefiro fazer o cálculo, aprender a fazer, né? Quem, por exemplo, testasse em alternativa, ó, se liga. Mulheres é 4 partes e homens é 5. Juntando 4 com 5 dá 9. Então a resposta tinha que ser um número que dividisse por 9. Aí você ia tentar. Podia ser o 9, o 27 ou o 36. Tu ia testar a alternativa C, D, C, A, C e D. Porque a B, o 15 não divide por 9. E a E, 40 não divide por 9. Não tinha como. Então eu vou explicar futuramente em outros exercícios como se faz essa técnica. Que para esse caso aqui eu não achei necessário. Mas em último caso é interessante. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.